Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 3. Jesus e o cumprimento da lei. A justiça que vem do coração. Mateus 5:17 a 20. Introdução. Depois de apresentar o caráter, bem-aventuranças, e a missão, sal e luz, dos cidadãos do reino, Jesus aborda agora a relação entre o seu ensino e a lei de Moisés. Esse trecho é crucial, pois responde a uma pergunta implícita. Jesus está fundando uma nova religião? A resposta é clara: não. Ele está cumprindo e aprofundando o significado da lei e dos profetas. Não se trata de revogar, mas de revelar a essência espiritual e transformadora da lei de Deus. Texto bíblico, Mateus 5:17 a 20, NVI. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Análise e interpretação. 1. Não pensem que vim abolir, versículo 17. Jesus antecipa uma objeção. Ele não veio apagar o Antigo Testamento, mas cumpri-lo. Cumprir no grego, plerou, significa levar à plenitude, dar o verdadeiro significado. Cumprimento teológico, ele cumpre profeticamente as promessas messiânicas. Cumpre moralmente, vive perfeitamente a lei. Cumpre espiritualmente, revela sua intenção interna. Exemplo: a lei dizia, não matarás. Jesus revela que a ira e o desprezo também são transgressões do mesmo mandamento. 2. Nem a menor letra desaparecerá da lei. Versículo 18. Jesus afirma que toda a Escritura tem valor eterno e autoridade divina. Nenhum traço será desconsiderado até que tudo se cumpra, ou seja, até que o plano de Deus se complete plenamente. Reflexão bíblica. A palavra de Deus não é descartável nem sujeita à moda. A Bíblia não é apenas um livro antigo. É um plano vivo que se cumpre em Cristo e em nós. 3. Quem praticar e ensinar será chamado grande. Versículo 19. Jesus valoriza tanto a prática pessoal quanto o ensino fiel. Ele confronta o comportamento de muitos líderes religiosos da época, que sabiam a lei, mas não viviam segundo ela. Aplicação prática. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver a verdade. O testemunho é mais eficaz do que 1000 argumentos. 4. A justiça de vocês precisa exceder a dos fariseus. Versículo 20. Essa foi, sem dúvida, uma das declarações mais chocantes de todo o sermão. Os fariseus eram vistos como os mais justos do povo. Jesus diz que essa justiça não basta. Mas o que isso significa? A justiça dos fariseus era externa, baseada em regras, rituais e aparências. Ignorava o coração, a intenção, a motivação. A justiça do reino é interna e relacional. Parte de um coração transformado, não apenas de uma conformidade à letra da lei. Conexões interdisciplinares. Na filosofia de Kant, a ética deve ser universal, não baseada apenas em ações, mas em intenções morais. Jesus vai além, exigindo pureza de coração. Na psicologia comportamental, a verdadeira mudança começa no interior. A justiça que Jesus propõe não é decorativa, mas transformacional. Na sociologia da religião,
Muitas tradições religiosas se perdem em rituais. Jesus resgata o espírito da lei, amar a Deus e ao próximo. Aplicações práticas. Avalie, sua fé tem sido mais aparente ou autêntica? Pergunte-se, por que eu obedeço a Deus? Por medo? Por orgulho? Ou por amor? Evite o legalismo e a hipocrisia espiritual. Cultive a integridade. Ensine com sua vida. Seja alguém cuja justiça transborda nas pequenas atitudes. Ilustração. Um escultor foi questionado: como você faz uma escultura tão perfeita de um leão? Ele respondeu: simples, eu pego um bloco de mármore e retiro tudo o que não é leão. Assim é a justiça do reino. Não é colocar algo em nós, mas remover o que nos impede de refletir Cristo. Conclusão. Jesus não propõe uma religião nova, mas uma vida nova. Ele é o cumprimento da lei e convida cada discípulo a viver uma justiça mais profunda, mais íntegra, mais verdadeira. Essa justiça não é para mostrar aos homens, mas para honrar a Deus e transformar o mundo a partir de dentro. Pergunta para reflexão. Sua obediência a Deus tem partido de um coração transformado ou de uma tentativa de parecer justo diante dos outros? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá! Vamos começar direto com uma pergunta que sempre surge, né? Quando a gente lê Mateus 5, ali pelos versículos 17 a 20, fica a dúvida. Será que Jesus estava querendo, assim, romper com tudo? Começar uma religião do zero? É uma ótima pergunta para iniciar. Então, nossa análise hoje mergulha justamente nesse trecho. Sabe, usando um estudo bem focado nessa passagem. Exato. O objetivo é tentar entender melhor o que Jesus quis dizer com não vim abolir, mas cumprir a lei. E o que seria essa tal justiça superior que ele pede. Essa passagem é de fato um ponto-chave, né? A declaração logo de cara no versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Isso já dá o tom, não é uma ruptura. É mais uma realização, talvez. Exatamente, uma realização. E essa palavra cumprir, ela é fundamental aqui, né? O estudo que a gente tem como base explora bem o termo grego, o pleron. Isso. Não é só seguir a regra na ponta do lápis, parece. É mais levar a coisa toda ao seu sentido pleno, sabe? Revelar o que está por trás. Perfeito. O material até detalha que esse cumprir tem várias camadas, assim. Tem o cumprimento das profecias, né? Jesus como Messias prometido. Certo. Tem o cumprimento moral, porque ele viveu a lei sem falhas. E tem, talvez o mais prático para o nosso dia a dia, o cumprimento que revela a intenção real do mandamento, o espírito da coisa. Ah, como aquele exemplo clássico que sempre citam sobre não matarás. A lei era clara sobre o ato físico. Mas Jesus, ele parece que vai mais fundo. Sim, sim. Ele pega esse mandamento e conecta lá na origem, na raiva que a pessoa sente, no desprezo pelo irmão. Tipo assim, ele não joga o mandamento fora. Não. Isso já está valendo. Mostra a profundidade que a lei, na verdade, sempre quis alcançar. Isso cria uma linha de continuidade, né? Não uma quebra. E parece que o versículo 18 reforça isso, quando fala que nem a menor letra, o menor tracinho da lei vai desaparecer. Exato. A fonte que a gente consultou destaca muito a força dessa afirmação, sobre como a escritura permanece válida. Sem dúvida, passa uma ideia da lei e dos profetas não como algo velho, ultrapassado, sabe? Mas como uma revelação de Deus que continua viva, com autoridade, um plano que se desenrola e chega no seu alvo, que é Cristo e a vida transformada de quem o segue. Não é para descartar. Entendi. O que já nos conecta com o versículo 19, que fala sobre praticar e ensinar esses mandamentos, e que isso define quem é grande no reino. Parece ter uma ênfase forte na coerência aí, né? Talvez um contraste com alguns líderes religiosos da época. O material aponta bem para isso. Valorizavam muito conhecer a lei, mas Jesus bate na tecla: conhecimento sem prática junto fica vazio. A grandeza no reino está ligada a viver e ensinar isso de verdade. O testemunho pessoal é crucial.
E aí a gente chega no ápice, né, no versículo 20, que deve ter soado, nossa, muito radical na época. A necessidade de ter uma justiça muito superior à dos fariseus e mestres da lei para poder entrar no reino. Se a gente pensar que os fariseus eram vistos como o padrão. Foi uma bomba, com certeza. O ponto central, como a análise explora bem, é o contraste entre dois jeitos de ser justo. A justiça que o pessoal associava aos fariseus tendia a ser muito externa. Como assim? Focada nos rituais, nas regras que todo mundo via, na aparência, sabe? Mas muitas vezes sem mexer lá dentro, no coração. E a justiça do reino que Jesus está apresentando, qual é a grande virada de chave? É uma justiça que nasce de dentro para fora. É relacional, vem de um coração que foi transformado de verdade pela relação com Deus. Não é sobre colocar mais camadas de regras para parecer certo. Ah, entendi. Mas sim uma mudança interna que naturalmente transborda em ações que fazem sentido com essa fé. O estudo até usa uma analogia boa, a do escultor. Qual? Que tira o excesso da pedra para revelar a imagem que está ali dentro, em vez de só pintar algo por fora. É tirar o que impede a gente de refletir o caráter de Cristo. Nossa, essa ideia da transformação interna como o centro de tudo é muito forte. O estudo até menciona rapidinho como isso conversa com outras áreas, tipo, sei lá, na ética, com Kant falando da intenção, ou na psicologia sobre a mudança real vir de dentro. Essas conexões mostram como essa busca por autenticidade, pela motivação certa, é algo universal, né? No fundo, Jesus estava resgatando o coração da lei, amar a Deus e amar o próximo, coisa que às vezes se perdia no meio de tanta regra. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, a análise sugere que Jesus não estava jogando fora o Antigo Testamento para criar algo totalmente novo. Pelo contrário. Isso. Ele estava mostrando o propósito final, a intenção verdadeira da lei. A justiça que ele busca é na essência, não só na aparência. Exatamente. É uma vida nova, sim, mas baseada numa retidão que vai além do que se vê, que alcança o coração, a motivação real, uma integridade que honra a Deus de dentro para fora. E isso, claro, deixa a gente com uma reflexão importante, que o próprio material levanta no final. Que seria? A nossa própria obediência, né? Ela vem de um coração transformado, grato? Ou é mais uma tentativa de cumprir tabela, de parecer justo para os outros? Onde é que está a nossa motivação de verdade? Fica aí a pergunta para a gente pensar.